1 João capítulo 1, versículo de número 9. Assim diz a palavra do Senhor: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Amém, meus irmãos? Amados, quando nós falamos a respeito de um assunto chamado pecado, eu me lembro, antes de vir para o seminário, de um pastor que me disse uma coisa que me trouxe bastante tristeza. Ele disse que não queria mais falar de pecado na igreja porque isso afastava as pessoas da igreja. O simples fato de falar sobre esse assunto gerava bastante constrangimento e algumas pessoas se sentiam mal e não vinham mais à casa do Senhor. E eu fiquei imaginando essa fala, lembrando sempre, pensando, meu Deus, se a única coisa que tem, aliás, se uma das coisas que tem mais incomodado o povo, tem trazido tristeza, tem nos afastado de uma comunhão sincera e verdadeira, que é esse assunto chamado pecado, e de repente a gente não quer mais falar sobre ele, ou a gente vê alguma resistência nos púlpitos a respeito desse assunto, a gente fica imaginando, Senhor, qual tem sido então o propósito da igreja, senão a proclamação da vinda de Cristo e o propósito redentivo dele, que é nos libertar da escravidão do pecado. E de repente, com o passar do tempo, também nós olhamos a igreja contemporânea, ela lidando com esse assunto de uma maneira muito tranquila, no sentido de que não tem mais aquele peso que de repente tinha na época de reformadores e de tantos outros que pagaram um preço muito grande para confrontar esse grande mal que desde o Éden causou uma barreira entre o homem e Deus, e com certeza é razão de muitos sofrimentos nos quais nós passamos os nossos dias. E amados irmãos, e de repente nesse afã de, quem sabe, até acalentar pecados, de tratá-lo como algo comum, rotineiro, e não mais como esse grande mal, como a palavra de Deus nos mostra, a gente vê que fazemos concessões com relação a esse assunto e pouco se fala. Acredito que não é assim nessa igreja, mas o que nós olhamos na época de João, havia sim, irmãos, uma entrada daquilo que nós entendemos de um pré-gnosticismo. Isso tomou corpo no segundo século, mas aqui no final do primeiro século a gente observa que essa ideia dualística, onde aproximava-se de Deus através de conhecimentos, onde Jesus Cristo não era tratado sim como o Messias, como Filho de Deus. A gente vê vários ensinos a respeito desse assunto, mas em especial estavam olhando para o pecado como não algo mau, mas algo que pudesse libertar a alma escravizada pelo corpo. E ela era assim utilizada para mortificar esse corpo e assim então libertar a alma, a ponto de nós entendermos que o pecado já não era visto como esse mal. E de repente João vem e fala: o pecado atrapalha a nossa comunhão com Deus. Quem não compreende esse assunto, de fato, continua andando em trevas. Ele não consegue entender a luz de Cristo na sua vida. E sobre esse assunto, então, ele trata, em especial nesse verso, quando ele fala a respeito da confissão. E a primeira verdade, olhando para a figura do pecado, está justamente quando ele diz: se nós confessarmos os pecados, ele se coloca na condição de pecador também. Principalmente este apóstolo conhecido como o apóstolo do amor, talvez um dos apóstolos mais próximos de Jesus, e ele entende justamente essa mensagem que nos ensina que todos nós diante do Senhor pecamos, todos nós carecemos da graça e da glória do Senhor, todos nós, inclusive ele. Esse assunto, meus queridos, com certeza nos confronta. Me lembro certa vez, eu trabalhava numa empresa de compra de gados e o meu papel era fazer o embarque do gado. E a gente ia com os fazendeiros para a fazenda e nesse trajeto, às vezes durava horas, a gente conversava sobre vários assuntos. E eu me lembro conversando com o senhor a respeito de vários assuntos do cristianismo, alguns pacíficos, e ele concordando com tudo, e de repente eu fiz uma afirmação: pois é, a Bíblia fala que todos nós somos pecadores, e ele olhou, e quase que ele parou o carro, e disse assim: como? Eu? Mas eu nunca matei ninguém,
Eu nunca roubei ninguém, eu pago os meus impostos todos certinhos. Quem é pecador, do jeito que você está falando, é quem está preso. Mas ele falou de uma maneira tão ríspida, um senhor, que como se ele já encerrasse o assunto, e eu estava de carona, pensei, se eu continuar o assunto aqui e falar que ele é um pecador, ele vai falar assim, desce e vai a pé. Mas essa é a consciência que muitas vezes as pessoas têm, de que quem é pecador são aquelas pessoas que de fato mataram alguém, roubaram, e nos esquecemos que a própria palavra de Deus é quem nos mostra, todos nós somos pecadores, todos nós. Spurgeon, certa feita, andando por uma das praças da cidade onde ele morava, havia muitas coisas acontecendo naquelas praças. Havia comércios, havia pessoas presas, outras esperando para serem enforcadas, outros escravos. E ele passando e chega ao final, e ele tem uma conclusão muito importante. O que nos difere de todas aquelas pessoas que estavam ali naquela condição, é justamente a graça do Senhor. Ou seja, todos nós estamos na mesma condição, todos nós somos pecadores. A palavra do Senhor nos ensina. Daí a ideia de que o próprio apóstolo João diz, se nós, ele também se coloca nessa condição. Mas em segundo lugar, quando falamos a respeito de pecado, a gente também observa que diante desse ato de declaração ao Senhor, de tudo aquilo que nós fazemos, de todos os pecados que nós cometemos, a Bíblia fala que quando isso acontece, Deus aplica a sua fidelidade e justiça no perdão. Dois atributos do Senhor. E aí de repente a gente começa a observar por que o apóstolo João diz que quando nós declaramos ao Senhor os nossos erros, quando confessamos a Ele os nossos pecados, o perdão acontece por causa desses dois atributos. Primeira observação, quando ele diz que o Senhor é fiel, Ele prometeu perdoar. Lá em 2 Crônicas 7,14, a palavra do Senhor diz que se, vamos dar uma olhadinha, convido os irmãos, 2 Crônicas 7,14, tão nervoso quanto no dia do casamento, eu estou hoje também. Diz assim, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. O Senhor prometeu fazer. E o apóstolo João chama justamente à luz essa promessa que Deus fez, que se o povo dele se arrependesse, confessasse, mudasse a sua condição diante dele, o Senhor o perdoaria. Mas ele diz também que ele aplica a sua justiça. E a palavra do Senhor diz em Ezequiel que todo aquele que pecar, ou a alma que pecar, essa morrerá. Como de repente entender isso? E aí justamente entra a figura central do cristianismo, que é a pessoa e obra de Cristo. Nós não morremos mais por conta dos nossos pecados. Por quê? Porque o Senhor Jesus Cristo morreu a nossa morte, e a sua morte foi suficiente não somente para perdoar os nossos pecados do passado, do presente e também do futuro. É isso. E de repente o Senhor aplica a sua justiça condenando, como ouvimos ontem no encontro da Fé Reformada Jovem, condenando na pessoa de Cristo Jesus todos os nossos pecados. Mas em terceiro lugar, o apóstolo João não apenas mostra que todos somos pecadores, não apenas mostra que ele aplica sua fidelidade e justiça nos perdoando dos nossos pecados, mas justamente é que entra essa figura do entendimento do que significa o perdão e a purificação que acontece diante da confissão. E o que vem a ser isso? Meus irmãos, quando o Senhor diz que perdoa os nossos pecados, a ideia, a figura de perdão, John Stott no seu comentário diz que o perdão é a ausência da culpa. A ausência da culpa quando confessamos os nossos pecados, Deus tira isso de nós. Deixe-me exemplificar. Alguns anos atrás, Mato Grosso nessa época, um estado muito quente o ano inteiro, mas nessa época em especial muito seco. E tem muitas queimadas.
muitas mesmo. E eu me lembro numa feita, a gente estava com arrendamento, com muito gado dentro dele, e o vizinho resolveu queimar o acero dele, a beirada da cerca, para não queimar numa possível queimada. E ele então perde o controle daquilo, e a gente ia atrás dos vizinhos e todo tipo de gente que a gente conseguia, para apagar esse fogo, que já vinha de uma maneira muito assim, muito forte. E a gente levantava de madrugada, isso foi semanas batalhando com isso. E uma dessas vezes, eu vinha trazendo o pessoal que trabalhava com a gente, e um dos nossos vizinhos, ele era caçador, e ele tinha mais ou menos uns 10 cachorros. E numa curva daquela, 10 horas da noite, cansado, tinha um raio de um cachorro dele deitado. E não deu para parar. E eu só vi aquele barulho assim, ó. Blum. Falei, meu Deus, passei em cima desse cachorro, e agora? Como eu estava cansado, sujo, com fome, falei, ninguém nem vai perceber, ninguém vai saber que fui eu, e fui embora. Cheguei em casa, aquela noite foi terrível, terrível, porque quem tem cachorro sabe, há um carinho muito grande pelos animais. E aí, não consegui dormir, quando foi 4 horas da manhã, levantei de novo, fui lá, levei, os peões estavam cuidando dessa apagar fogo, e fui lá ver o vizinho, conversar com ele. Ele tinha acabado de levantar, cheguei com meu coração na mão, e aí falei, olha, eu queria dizer uma coisa para o senhor. Sim, pois não, Marcos? Então, eu vinha ontem à noite, passei em cima de um cachorro seu, sei do carinho desses cachorros de caça que o senhor tem, todos treinados e tal, e ele era um homem bravo, um senhor, né, várias espingardas, eu já fui assim, preocupado. Quando eu cheguei lá, ele olhou sério para mim, e aí ele falou bem assim, ô Marcos, eu pedi perdão. Ele falou, ô Marcos, você está perdoado, cara. Eu já tinha falado para minha mulher, que aquele cachorro uma hora dessa ia morrer mesmo. Meus irmãos, quando ele me disse que eu estava perdoado, eu tirei uma tonelada de peso dos meus ombros. Aquela noite sem dormir, naquele momento ali, até o sono voltou. Confesso para os irmãos, que esse peso me tirou a paz. E é isso justamente que Deus faz, quando Ele diz que perdoa os nossos pecados. Nós não vamos nos esquecer dos nossos erros. Essa ideia é só com o Senhor, que diz que não mais lembrarei, quando Ele fala de perdão de pecado em um dos profetas do Antigo Testamento. Mas eu quero dizer para os irmãos que ele perde sim o peso de culpa, o peso que nos tira a paz. É justamente isso que acontece. Mas ele diz também que não apenas perdoa, mas ele diz também que nos purifica. E a ideia de purificação de pecados ou de injustiça, como diz o texto, também traz-nos essa ideia. É a ideia de limpeza que Deus faz no nosso coração. É completo. Quando nós declaramos ao Senhor os nossos erros, quando Ele aplica assim a sua fidelidade e justiça, dizendo que perdoa, Ele perdoa e Ele novamente nos limpa, e nós estamos puros diante do Senhor, novamente. E aí, meus queridos, isso gera-nos algumas conclusões importantes que precisam ser consideradas. A primeira delas, o reconhecimento sim de que nós pecamos. Na oração do presbítero Jefferson, ou do presbítero Portes, a gente viu isso. Nós pecamos, Senhor. Nós erramos, Pai. Nós precisamos sim reconhecer isso diante do Senhor. Pecados, meus queridos, que muitas vezes, como disse no início, são coisas que nós já tratamos com naturalidade. Por exemplo, eu louvo a Deus por ver os irmãos hoje na escola bíblica, no culto aqui. Por quê? Porque nós perdemos a ideia, por exemplo, do dia do Senhor. Perdemos aquela ideia. Eu não sou aqui adepto da ideia estática de que nesse dia nada pode se fazer, não. Existem carneiros que caem no buraco e a gente tem que ir lá socorrê-los, sim. Mas de repente nós temos visto rotinas acontecerem. Separamos o dia do Senhor, o dia de descanso, para realizar alguns tipos de trabalho. Não estou falando que você não deve cozinhar nesse dia, nada disso. Mas o que de repente ele é mais um dia que nós colocamos na conta
do nosso profissionalismo. E muitas vezes, meus queridos, nós não nos preocupamos com isso mais. Pecado, e isso é pecado tanto quanto os outros que diz lá nos mandamentos, ou nos mandamentos, mas que precisam ser reconhecidos. A segunda conclusão é que nós não precisamos repetir pedidos de perdão 2, 3, 4, 5, 10 vezes. O texto diz: se nós confessarmos isso uma única vez, de repente isso é algo que precisa ser esclarecido, porque quantas vezes nós lembramos e nós vamos lembrar, nós devemos ter esta consciência que a palavra de Deus nos traz, de que isso deve ser feito uma única vez. Mas a terceira e última conclusão, meus queridos e amados irmãos, uma única vez é suficiente diante do Senhor para recebermos o seu perdão e a sua purificação. Ao confessarmos, nós somos perdoados pelo Senhor. Perdoados. E isso aqui tem uma implicação muito séria, porque muitas vezes nós sofremos achando que Deus naquele dia talvez tenha tirado férias, talvez não tenha me ouvido. Deixa eu te falar, só um pecado, que é a blasfêmia contra o Espírito de Deus, que não tem perdão. Todos os outros, sim, são passíveis do perdão do Senhor na nossa vida. E um alto preço foi pago para que isso acontecesse. O preço da morte do nosso único e suficiente Senhor e Salvador. Encerro dizendo que se alguns lugares não temos tratado o pecado como deveria, nós precisamos ter a consciência que o pecado tem gerado tristezas e, por que não, muitas enfermidades, e até olhamos para a Bíblia, o salário dele é a morte. Muitos têm sofrido, relacionamentos têm sido quebrados, a comunhão com Deus tem sido muito atrapalhada por conta dessa falta de consciência, de não apresentarmos e declararmos diante do Senhor os nossos erros, na certeza de que Ele perdoa. Você vai para a escola bíblica agora? Com certeza já fizemos isso durante o culto, mas é importante a gente pedir: Senhor, limpa o meu coração, abra o meu coração para que eu possa receber a sua palavra com alegria. Esse é o nosso propósito. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Amém? Vamos orar? Querido Deus, te damos graças pela tua palavra, que nos ensina, Senhor, que nos mostra que através do plano redentivo de Cristo na cruz do Calvário, nós sim fomos conscientizados do nosso erro, através do Santo Espírito do Senhor, e perdoados quando confessamos. Quero agradecer, Senhor, porque isso produz paz no nosso coração, porque isso produz alívio, isso produz comunhão. Nos ajude, ó Deus, a cada dia, a olharmos para a tua palavra e acreditarmos que o que nela está escrito é verdade do Senhor para nós. Te adoramos e te bendizemos por isso, em nome de Cristo Jesus, amém.